Na aula de hoje eu vou mostrar para você como fazer essa blusa linda misturando crochê com tecido. Ela é inspirada nessa foto que eu recebi aqui. Ela é tamanho P e no decorrer do vídeo eu dou todas as dicas para você fazer a sua em qualquer tamanho. Escreva aqui nos comentários a palavra tecido se você quiser que eu traga mais passo a passo de peças misturando crochê com tecido. Toda a lista de materiais está aqui na descrição do vídeo para você. Essa daqui é tamanho P e no decorrer do vídeo eu dou todas as dicas para você fazer a sua em qualquer tamanho. Me conta aqui também se você quer aprender a colocar forro nessa blusa. Se tiver muitos comentários eu trago vídeo aula mostrando como fazer o forro. A gente inicia tirando a medida da circunferência do busto e depois reduz 20 centímetros dessa medida. O meu busto aqui é 84 centímetros, então eu vou fazer um cordão de correntinhas com 64 centímetros. Faço a laçada e sigo fazendo as correntinhas até atingir os 64 centímetros. Fiz o meu cordão de correntinhas com 64 centímetros e deu 136 correntinhas. Agora eu posiciono assim, laço o fio, conto aqui uma corrente, duas e na terceira corrente insiro a agulha e faço um ponto alto alongado. Tiro a laçada, fico com 3 laçadas na agulha, tiro apenas uma para fazer o ponto alto alongado, depois tiro duas e depois tiro mais duas. Laço o fio, no próximo ponto insiro a agulha na correntinha, laço o fio e trago, tiro apenas uma laçada, depois duas e depois duas. Eu sigo fazendo um ponto alto alongado para cada correntinha até chegar no último ponto. Chegando aqui no final, eu vou fazer meu último ponto alto alongado nessa última corrente. Ficou desse jeito. Viro o trabalho. Agora, para iniciar aqui, eu vou inserir a minha agulha nessa primeira corrente, faço um ponto baixo, desse jeito aqui. Agora, insiro a agulha nessa segunda laçada aqui do ponto baixo e faço mais um ponto baixo. Eu inicio desse jeito aqui, em vez de fazer 3 ou 4 correntinhas para iniciar o ponto alto alongado. Fica um ponto baixo sobre um ponto baixo, para esse início ficar mais fechadinho, da mesma forma que finalizo desse jeito aqui. Agora, laço o fio. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto alongado, mas eu vou tecer apenas a laçada de trás do ponto. Observa que tenho duas laçadinhas aqui no topo do ponto, insiro a agulha apenas na laçada de trás e faço um ponto alto alongado. Olha como fica fechadinho aqui esse início, porque eu iniciei com esses pontos baixos um sobre o outro desse jeito aqui. No próximo ponto, insiro a agulha apenas na laçada de trás e faço um ponto alto alongado. No ponto seguinte, insiro a agulha apenas na laçada de trás e faço um ponto alto alongado e sigo fazendo desse jeito. Um ponto alto alongado para cada ponto alto alongado de base, tecendo apenas a laçadinha de trás de cada ponto. Sigo fazendo desse jeito até chegar no último ponto. Chegando no final da carreira, eu vou fazer meu penúltimo ponto. Sobre esse penúltimo ponto aqui, inserindo a agulha apenas na laçadinha de trás e fazendo um ponto alto alongado. Agora, observa que tenho essas correntinhas aqui. Essas correntinhas, elas equivalem a um ponto, eu não posso ignorá-las, eu vou laçar o fio e aqui eu vou inserir a minha agulha, passando pelas duas laçadinhas. Desse jeito aqui. No último ponto, eu preciso ter duas laçadinhas na agulha, apenas aqui no último ponto, e faço o meu último ponto alto alongado da carreira. Todas as vezes que for finalizar a carreira, eu preciso finalizar desse jeito aqui, para dar mais estabilidade aqui nessa parte da base. Viro o trabalho e vou iniciar do mesmo jeito que iniciei a carreira anterior. Insiro a agulha aqui, nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, insiro a agulha na segunda laçadinha, apenas nessa laçadinha aqui do ponto baixo, e faço mais um ponto baixo. Sempre iniciando todas as carreiras desse jeito. Laço o fio, no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto alongado, inserindo a agulha apenas nessa laçadinha de trás do ponto. Faço um ponto alto alongado e sigo fazendo desse jeito. Um ponto alto alongado para cada ponto alto alongado de base, descendo apenas a laçadinha de trás de cada ponto. E quando chegar aqui no final, todas as vezes que chegar no final da carreira, eu vou fazer um ponto alto alongado, tecendo apenas a laçada de trás, nesse ponto aqui, e nesse último ponto, eu vou inserir a agulha passando pelas duas laçadinhas do ponto, apenas aqui no último ponto. Sempre inserindo a agulha passando pelas duas laçadinhas para dar mais estabilidade aqui. E eu quero aproveitar para te perguntar se você já conhece a minha coleção Desejo de Verão. É uma coleção linda que já vem sendo pedida pelas minhas alunas há muito tempo, com peças exclusivas, pontos fáceis de fazer, são peças muito elaboradas, ricas em detalhes, mas ao mesmo tempo peças muito simples de fazer execução e que são desejo. Todo mundo que olha quer usar. Não deixa de conferir essa coleção, eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo para você. Eu iniciei aqui a terceira carreira, vou seguir fazendo todas as carreiras indo e voltando exatamente desse jeito aqui, até que eu faça um total de 13 carreiras. Eu fiz 13 carreiras. Essas 13 carreiras ficaram medindo 12 centímetros e meio. Eu vou parar por aqui, para o tamanho P. Você pode fazer uma carreira a mais para cada tamanho maior que você estiver fazendo, ou você pode ir fazendo mais carreiras e medindo para definir o comprimento que você quer. Eu ainda vou fazer um acabamento aqui na parte de cima e um acabamento aqui na parte de baixo. Então, para fazer aqui a próxima carreira, eu vou fazer 3 correntes para equivaler a um ponto alto, mais uma corrente de separação. Laço o fio, eu vou pular um ponto, dois, e no terceiro eu vou fazer um ponto V, fazendo um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Desse jeito aqui. Faço uma corrente, pulo um ponto, dois, e no terceiro faço um ponto baixo. O início fica desse jeito.
Faço uma corrente, laço o fio, pulo 2 pontos, no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto V, fazendo um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto, 2 e no terceiro eu faço um ponto baixo. Faço uma corrente, pulo um ponto, 2 e no terceiro eu faço um ponto V, fazendo um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Faço uma corrente, pulo 2 pontos e no terceiro ponto eu faço um ponto baixo. Faço uma corrente, pulo 2 pontos e no terceiro ponto eu faço um ponto V com um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo ponto. Faço uma corrente, pulo um ponto, 2 e no terceiro eu faço um ponto baixo. Vai ficando desse jeito e eu sigo fazendo a carreira toda exatamente do mesmo jeito que fiz aqui. Chegando no final da carreira, eu fiz aqui um ponto baixo, agora faço uma corrente, pulo um ponto, 2 e aqui no último ponto eu vou fazer um ponto alto, inserindo a agulha aqui, passando pelas 2 laçadas. Finalizo a carreira desse jeito aqui, viro o trabalho, faço 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto, eu laço o fio. Agora, venho direto aqui para esse ponto V, insiro a agulha, laço o fio e trago, puxo assim para dar altura, desse jeito. Laço o fio novamente, insiro a agulha, laço o fio e trago, e faço isso pela terceira vez. Laço o fio, insiro a agulha aqui, laço o fio e trago, ficando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laçadas na agulha. Agora, eu laço o fio e tiro 6 laçadas, deixando apenas essa última aqui. Fica desse jeito, e agora eu tiro as 2 laçadas. Fiz um ponto puff aqui. Laço o fio e aqui no mesmo espaço eu vou fazer mais um ponto puff. Laço o fio e trago uma vez, laço o fio, insiro a agulha aqui, laço o fio e trago, puxo assim para dar altura 2 vezes e faço isso pela terceira vez. Laço o fio e trago, fico novamente com 7 laçadas na agulha, laço o fio, tiro 6, fico apenas com essa última aqui e a laçada que fiz agora. Agora laço o fio e tiro as 2 laçadas de uma vez. Fiz mais um ponto puff aqui no mesmo ponto V, laço o fio, vou fazer mais um ponto puff aqui, laço o fio e trago, puxo para dar altura, laço o fio, insiro lá atrás e trago 2 vezes e faço isso pela terceira vez. Fico novamente com 7 laçadinhas na agulha, laço o fio, tiro 6, agora laço o fio e tiro as 2 que ficaram na agulha. Fiquei com esses 3 pontos puffs todos juntos aqui dentro do mesmo ponto V, agora faço uma corrente, laço o fio na agulha, venho direto aqui pro próximo ponto V, insiro a agulha e vou fazer a mesma sequência que fiz aqui. Laço o fio e trago, faço isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Fico com 7 laçadas na agulha, laço o fio, tiro 6 laçadas, ficando apenas com a última, e com a laçadinha que fiz agora, agora tiro as 2 laçadas, finalizando esse primeiro ponto puff aqui. Laço o fio, faço mais um ponto puff dentro do mesmo espaço, puxando o fio assim por 3 vezes, laço o fio e tiro 6 laçadas, laço o fio e tiro as 2 últimas laçadas. Fiz mais um ponto puff aqui, laço o fio, venho no mesmo espaço, aqui dentro do mesmo ponto V, e faço mais um ponto puff, laçando o fio 3 vezes, depois tiro 6 laçadinhas, ficando com 2, e agora tiro as 2 laçadinhas. Fiz mais uma sequência de 3 pontos puff dentro do mesmo ponto V. Fica desse jeito aqui. Agora, faço uma corrente, laço o fio, venho direto aqui no próximo ponto V e faço a mesma coisa. Eu vou fazer aqui uma sequência de 3 pontos puff. Agora, faço uma correntinha, vai ficando desse jeito aqui, e é só seguir fazendo desse jeito. Uma correntinha, 3 pontos puff dentro do próximo ponto V, uma correntinha, 3 pontos puff dentro do próximo ponto V, sigo fazendo assim até chegar no final. Cheguei aqui no final, fiz aqui o meu último bloco de 3 pontos puffs dentro desse ponto V. Agora, pulo uma correntinha, na próxima correntinha eu faço um ponto alto. Finalizei desse jeito aqui. Agora, viro o trabalho. Faço 3 correntes para equivaler a um ponto alto e uma corrente de separação. Laço o fio, agora venho direto aqui, dentro desse espaço, entre o primeiro ponto puff e o segundo, faço um ponto alto. Faço uma corrente, nesse próximo espaço aqui eu faço um ponto alto, faço uma corrente, agora nesse espaço aqui onde tem a correntinha, faço um ponto alto. Uma corrente, venho direto aqui nesse espaço, entre esse ponto puff e esse, faço um ponto alto. Uma corrente, no próximo espaço, entre esse ponto e esse, eu faço um ponto alto, uma corrente. Nesse próximo espaço aqui, onde tem uma correntinha, eu faço um ponto alto. E sigo fazendo desse jeito. Vai ficando desse jeito aqui, e eu sigo fazendo assim, até contornar a carreira toda. Chegando aqui no final da carreira, eu fiz esse ponto alto nesse espaço aqui, uma corrente. Agora, pulo esse ponto puff, venho nessa corrente aqui e faço um ponto alto. Fica desse jeito, viro o trabalho, e agora eu vou só fazer uma carreira de acabamento aqui. Aqui você pode fazer o acabamento que você quiser. Eu vou inserir a agulha aqui, faço um ponto baixo, 2 correntes, no próximo espaço eu faço um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo no próximo espaço, 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 2 correntes, no próximo espaço eu faço um ponto baixo,
E eu vou seguir fazendo a carreira toda desse jeito aqui. Chegando aqui no final, fiz um ponto baixo, 2 correntes, insiro a agulha aqui e faço um ponto baixo. Finalizei essa parte aqui. Agora eu vou cortar o fio, faço uma corrente. Ficou desse jeito aqui. Agora, desse lado aqui, eu vou começar a fazer a próxima carreira. Olha, eu começo a fazer a carreira aqui no avesso. Observa que aqui eu tenho o lado direito e eu vou começar a fazer a carreira onde tenho o lado avesso aqui, para que quando eu termine de fazer as 4 carreiras de barra aqui, eu tenho o lado direito desse lado, casando com o lado direito desse lado. Então, eu vou começar aqui onde tenho o lado avesso. Observa que o lado direito tem esses vezinhos aqui e o lado avesso tem o pontinho mais arredondado. Eu vou começar a próxima carreira aqui do lado avesso. Eu vou prender o fio assim. Agora, venho aqui, insiro a agulha no primeiro ponto e prendo o fio assim, desse jeito. Agora, eu vou fazer 3 correntes para equivaler a um ponto alto, uma corrente de separação, laço o fio, eu vou pular aqui um ponto 2 e nesse terceiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto V. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Faço uma corrente, pulo aqui um ponto 2 e no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma corrente, pulo aqui um ponto 2 e no terceiro, eu faço um ponto V fazendo um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. E eu vou fazer desse lado todas as carreiras que fiz desse lado aqui, ficando com os 2 lados iguais. Finalizei aqui os 2 lados, olha, ficou desse jeito, desse lado, e o outro passador desse jeito aqui. Agora, eu marquei 11 centímetros e meio desse lado e fiz uma marcação. Aqui na outra ponta, eu marquei 11 centímetros e meio e fiz uma marcação. Depois dessa marcação aqui, eu fiz mais uma marcação com 11 centímetros. Então, tem 11 centímetros e meio daqui até aqui, depois tem 11 centímetros daqui até aqui. E aqui do outro lado eu fiz a mesma coisa, 11 centímetros e meio daqui até aqui e 11 centímetros daqui até aqui. Eu pus no corpo, fechei e fiz essa marcação. Eu vou começar a fazer uma alça aqui e finalizar aqui para fazer a primeira alça. E aqui eu vou fazer a alça desse lado a esse lado aqui, ficando com essa cava aqui para eu costurar as mangas. Você pode medir aí no seu corpo ou você mede um pouco mais. Aqui eu tenho o tamanho P, medi 11 centímetros e meio. Você pode medir aqui no início 1 centímetro a mais para o tamanho M, 12 centímetros e meio. Para o tamanho G, 13 centímetros e meio. Para o tamanho GG, 14 centímetros e meio. E aqui você faz uma distância de 12 centímetros para o tamanho M, 13 centímetros para o tamanho G, 14 centímetros para o tamanho GG. Ou você faz como eu fiz, você pode pôr no corpo, medir e fazer a marcação no corpo. Agora, eu vou iniciar aqui a primeira alça. Eu vou inserir a agulha aqui nessa marcação. Prendo o fio. Agora, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntes. Fiz 3 correntes para equivaler a um ponto alto, agora eu faço uma corrente de separação. Agora, pulo esse espaço aqui, venho direto aqui onde tenho esse ponto baixo e eu vou fazer aqui um ponto puff. Laço uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Tiro essas laçadinhas e depois tiro as 2 últimas, desse jeito aqui. Agora, faço uma corrente, pulo esse espaço aqui e no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. Fica desse jeito aqui. Agora, eu viro o trabalho, faço 3 correntes para equivaler a um ponto alto e uma corrente de separação. No topo do ponto puff, eu vou fazer um ponto puff. Laço uma vez, 2 vezes e 3 vezes, fazendo um ponto puff aqui. Agora, faço uma corrente, pulo uma corrente e na próxima corrente aqui, insiro a agulha e faço um ponto alto. Fica desse jeito. Viro novamente, faço 3 correntes para equivaler a um ponto alto e uma corrente de separação. No topo desse ponto puff, eu vou fazer um ponto puff. Laço uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Fiz um ponto puff, agora faço uma corrente, pulo uma corrente aqui e na corrente seguinte eu faço um ponto alto. A alça vai ficando desse jeito aqui, eu vou fazendo a alça e vou medindo até chegar aqui. Fiz aqui a primeira alça com 23 carreiras. Essas 23 carreiras ficaram medindo 32 centímetros. Eu fiz pro tamanho P e fui medindo no corpo. Você precisa medir aí no corpo para você definir o comprimento da sua alça. Olha, lado direito, posiciono a alça assim. Vou tirar esse marcador e eu vou prender a alça do marcador pra frente. Insiro a agulha aqui nesse ponto. Agora, insiro a agulha aqui onde estava o marcador e puxo a laçadinha. Faço uma correntinha para firmar. Insiro a agulha aqui no próximo espaço, aqui do outro lado. Você pode fazer pontos baixíssimos, mas eu acho mais firme pontos baixos. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui, no próximo espaço. Insiro a agulha desse lado e faço um ponto baixo. Aqui nesse espaço, e desse lado aqui eu faço um ponto baixo. Agora, para firmar, eu vou inserir a agulha nessa correntinha, e insiro a agulha aqui e faço um ponto baixo. Agora, faço uma correntinha, corto o fio, puxo a laçada. Ficou desse jeito aqui.
Já tenho a primeira alça pronta. Aqui desse lado eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aberturas. Antes do início da alça. Aqui desse lado eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui eu vou começar a alça porque eu vou tecer dos pontos aqui até chegar aqui. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui. Prendo com um ponto baixíssimo. Prendo o fio assim, faço 1, 2, 3 correntes para equivaler a um ponto alto e uma corrente de separação. Agora, nesse ponto aqui, eu vou fazer um ponto puff, uma corrente de separação, e aqui, onde tem uma marcação, eu vou fazer o meu próximo ponto. É muito importante medir nessa hora, para que você fique com a mesma medida desse lado que você tem desse lado aqui. Aqui desse lado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aberturas antes do início da alça. Desse lado eu fiquei com 9,5 centímetros antes do início da alça, e desse lado aqui, 9,5 centímetros antes do início da alça. É muito importante ir fazendo e medindo para que os dois lados fiquem iguais. Agora, eu vou seguir fazendo todas as carreiras desse lado, do mesmo jeito que eu fiz a alça desse lado, e depois eu vou costurar aqui. Finalizei a outra alça aqui também com 23 carreiras, deixando essa alça do mesmo tamanho dessa. Agora, eu vou posicionar assim. E eu vou unir essa alça daqui até o limite do marcador aqui, para ficar com a mesma distância que eu tenho aqui. E agora, fiquei com as duas alças prontas. A mesma distância que eu tenho daqui até aqui, eu preciso ter daqui até aqui. E a mesma distância que eu tenho daqui até aqui, do início dessa alça até esse início, eu preciso ter daqui até aqui. Você precisa ir fazendo e ir medindo para ficar com os dois lados iguais. Juntando assim, olha, as duas alças estão na mesma direção. Aqui eu tenho o decote, aqui eu tenho a cava, olha, do mesmo tamanho. E aqui eu tenho a parte das costas. Você precisa medir, porque as duas partes precisam ficar iguais. E a nossa blusa ficou desse jeito aqui. Se você não quiser fazer as mangas, é só você fazer um cordãozinho de amarração e fazer o trançado aqui. Eu já fiz esse cordão porque eu usei a blusa aqui pra eu testar e eu vou te mostrar como fazer esse cordão. Pra fazer o cordãozinho de amarração, eu peguei aqui duas pontas do fio, desse jeito, e eu vou prender as duas pontas na agulha desse jeito aqui. Agora, eu vou pegar uma ponta, vou passar por cima da agulha, desse jeito, seguro assim e faço um ponto. Pego a mesma ponta, passo aqui por cima e faço um ponto, tirando as duas laçadas. Pego essa mesma ponta, passo por cima da agulha, seguro aqui e tiro as duas laçadas. Faço novamente isso, passo essa ponta aqui por cima da agulha, ficando com duas laçadas, laço o fio que tá lá no dedo e tiro as duas laçadas. Passo novamente o fio aqui por cima, fico com duas laçadas, laço o fio que tá aqui e tiro as duas laçadas. Passo o fio por cima da agulha, fico com duas laçadas e tiro as duas laçadas. Passo o fio por cima da agulha, tiro as duas laçadas. Passo o fio por cima da agulha, tiro as duas laçadas. Passo o fio por cima da agulha, tiro as duas laçadas e sigo fazendo desse jeito aqui, olha. Só seguir fazendo desse jeito. Agora, para fazer a manga, eu vou passar o esquema aqui para você. Eu medi do ombro até o punho, deu 50 centímetros. Eu acrescentei mais 5 centímetros. Tenho dessa marcação até essa marcação aqui, 55 centímetros. Você vai medir do ombro até o punho e depois você vai acrescentar mais 5 centímetros. Dessa marcação aqui, eu marquei 19 centímetros. E você vai definir aí se você quer um punho mais franzido ou um punho mais aberto. Eu marquei 19 centímetros aqui até o limite. Depois, eu medi aqui 14 centímetros do ombro até a parte de baixo. Nesse limite aqui dos 14 centímetros, eu tracei uma linha com 35 centímetros e fiz uma marcação. Agora, eu fiz um pontilhado arredondando dessa marcação do início do ombro até essa marcação aqui. Essa daqui é a curva da cava. Agora, é só traçar uma reta do limite da curva da cava até aqui no limite do punho. Eu fiz essas marcações aqui com essa canetinha preta para ficar mais fácil para você visualizar, mas você pode fazer com a canetinha, mas você pode fazer com o que você tiver aí. Então, essa daqui é a minha manga no tamanho P. Ela vai ficar com bastante volume aqui nessa parte da cava. Você pode definir se você quer mais ou menos volume. E aqui é o comprimento. É um esquema super fácil para você desenhar qualquer manga. Agora, eu vou cortar aqui. Agora, eu vou cortar daqui até aqui. E agora, eu vou cortar desse início até aqui. Cortei aqui a primeira manga. Agora, eu vou usar essa manga aqui como molde e vou cortar a segunda manga exatamente igual. Agora, eu tenho as duas mangas cortadas. Eu vou reservar uma. E eu vou começar a fazer um franzido aqui, porque essa parte da cava, ela precisa encaixar aqui. Vai ficar bem franzida, olha, desse jeito aqui. Você pode franzir a máquina, eu vou franzir a mão, porque eu vou te mostrar que é possível fazer uma peça com tecido, mesmo costurando a mão. Agora, eu passei uma linha fina aqui no fundo da agulha de costura, e eu vou começar a fazer o franzido nessa parte toda aqui. Eu vou inserir a agulha aqui, desse jeito, e vou fazer alinhavos.
desse jeito aqui. Puxo e sigo fazendo desse jeito. É só fazer desse jeito aqui, ó, fazendo pontinhos desse jeito. Vai ficando assim, olha. E eu sigo fazendo assim até dar a volta toda e chegar aqui no finalzinho. Terminei de fazer o alinhavo aqui, olha, ficou desse jeito. Agora, eu vou puxar, quando você puxa, vai franzindo assim, olha. E eu vou distribuir o franzido, fazendo com que ele fique exatamente na mesma medida da cava. Regulei o franzido, olha, ficou exatamente no mesmo tamanho da cava, olha, desse jeito aqui. Agora, que eu já defini aqui o tamanho do franzido, eu vou fazer um pontinho aqui, travando essa linha, pra não continuar correndo o fio aqui. Faço 2 pontinhos assim, olha, e aí, a linha vai ficar travada. O limite já tá definido aqui, desse jeito. Agora, eu vou fechar, fazendo uma costura, unindo aqui embaixo do braço, daqui até aqui. Junto as duas pontas assim, faço uma costura aqui. E sigo costurando. Faço um pontinho aqui, eu preciso fazer pontos bem precisos, porque essa aqui é a costura mesmo. E aí, se você tiver uma overlock, você pode, depois de costurar aqui, passar uma overlock para não desfiar essa parte aqui. Olha, passo a agulha aqui na parte de trás, volto aqui na parte da frente, porque isso ajuda o ponto a ficar bem fechadinho, parecendo com uma costura feita à máquina. E é só seguir costurando. Olha, vai ficando desse jeito. Finalizei a costura, olha, uni as duas partes. Se você tiver overlock, você passa uma overlock aqui para poder fazer o acabamento. Então, eu tenho a cava franzida desse jeito, a parte de baixo costurada, o lado direito foi desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer uma bainha aqui para poder prender o elástico. Vou virar assim, dobro uma vez, dobro 2 vezes. Eu fiz aqui uma dobra de 1,5 cm. Agora, eu vou iniciar a costura. Vou inserir a agulha aqui, prendo o fio aqui, faço um pontinho desse jeito, firmando assim. Agora, eu sigo ajustando, olha, ajusto, pra dobra ficar toda do mesmo tamanho, desse jeito aqui. Insiro a agulha aqui, nessa parte de baixo, faço um pontinho, olha, bem pequenininho assim, volto aqui e pego a outra parte desse jeito. Insiro a agulha aqui, pego uma pontinha só, agora insiro a agulha aqui e faço esse pontinho. Volto aqui, insiro a agulha, passando apenas por uma pontinha aqui, volto e faço um pontinho. Aqui do outro lado vai ficando desse jeito aqui. Observa que só ficam pontinhos assim, bem imperceptíveis. E agora é só seguir ajeitando e fazendo a costura com todo cuidado para que fique toda da mesma largura. Olha, desse jeito aqui. E eu vou seguir fazendo a bainha desse jeito aqui até contornar o punho todo. Finalizei a bainha do punho, ficou desse jeito aqui. Agora, eu vou cortar o fio. Eu tenho essa manga aqui toda costurada. Agora, eu vou costurar outra manga, ficar com as 2 mangas prontas desse jeito aqui, pra gente fazer a aplicação na blusa. Eu finalizei as costuras na outra manga. Agora, eu tenho as 2 mangas prontas. E em uma das mangas, eu já pus o elástico aqui no punho. Vou mostrar pra você como fazer a aplicação do elástico aqui. Já fiz nessa, vamos fazer nessa juntas. Eu peguei aqui um elástico fino, esse elástico tem 7 milímetros. Eu vou passar ele no fundo dessa agulha aqui, mas você pode passar com o auxílio de um alfinete. Eu ponho assim, agora pego aqui, olha, eu tenho esses pontos, vou inserir em qualquer ponto aqui, nessa direção. Vou andar assim por um lado, olha. Agora, eu vou vazar a agulha aqui. Puxo. Seguro essa ponta aqui, pra ela não entrar. Agora, vou inserir aqui no mesmo lugar que eu saí. Ando por mais alguns pontos. Vazo novamente aqui. Insiro novamente aqui. E dou a volta até chegar aqui. Agora, puxo. Agora, você vai regular e medir no punho. Eu já medi esse daqui, olha, ficou desse jeito aqui no meu punho. Agora, eu vou medir esse por esse daqui. Eu regulei aqui na medida do punho, juntei as 2 pontas, e agora eu faço uma costura unindo aqui. Agora, tenho os 2 punhos prontos, e os punhos ficaram medindo aqui de um lado ao outro 11,5 centímetros.
Agora, eu vou reservar uma manga aqui. Pego aqui o meu top, eu já passei o cordãozinho aqui no top, porque depois a gente vai fazer o tassel aqui na ponta. E pra gente prender o tassel, precisa já estar trançado aqui, porque o tassel tem muito volume, ele não passa nas aberturas. O top tá posicionado aqui com o lado avesso pra fora. Essa daqui é a parte de baixo do top. Eu vou marcar o meio aqui da cava e vou posicionar, olha, a parte de baixo do top aqui por dentro, desse jeito aqui. Agora, pego a agulha com uma linha fina e vou começar a costurar aqui. Prendi aqui embaixo do braço, prendi aqui na direção do ombro. E eu vou costurar unindo essas duas partes aqui. É só passar a agulha assim pelo crochê, pego o tecido lá atrás e volto aqui, fazendo pontos bem delicados, sem puxar muito, mas pontos firmes e distribuindo o franzido, para ficar todo uniforme distribuído nessa manga aqui. Olha, vai distribuindo assim, se tiver alguma parte que tá pouco franzido e outra mais franzida, você puxa e vai distribuindo, para que o franzido fique todo igual na manga toda. E segue costurando. Costurei daqui até aqui, vai ficando desse jeito, olha o lado direito. E esse aqui é o lado avesso. Costurei até aqui. Agora, sigo costurando esse lado do mesmo jeito. Vou ajeitando, distribuindo o franzido e sigo costurando. Finalizei a costura, olha, o lado avesso tá desse jeito. Vou cortar o fio aqui. Agora, essas pontinhas que ficam aqui, você pode queimar com uma vela, se o seu tecido for um tecido que desfia, ou você leva para uma máquina de overlock e faz um chuleado aqui na máquina. Não pode ficar desse jeito. Depois, eu vou queimar essas pontinhas aqui com a ponta de uma vela para não desfiar. Mas tudo depende do tipo de tecido. Eu vou fazer isso porque o meu tecido desfia. Então, a manga ficou desse jeito aqui no lado avesso da peça. Eu vou virar aqui no lado direito só para você ver como ficou. Ficou desse jeito aqui a nossa primeira manga. Olha que linda que fica esse franzidinho aqui, olha, toda costurada à mão. Lado avesso e o lado direito. Desse jeito aqui. Agora, eu vou voltar no avesso, porque eu vou costurar a outra manga. Agora, eu vou pegar a outra manga. Vou posicionar aqui. Do mesmo jeito que posicionei a outra. Agora, eu vou costurar essa manga desse lado aqui, do mesmo jeito que costurei a outra. Finalizei a outra manga. Agora, tenho as duas mangas prontas, desse jeito aqui. Agora, eu já fiz aqui um tassel. E vou fazer o segundo junto com você agora para te mostrar como faz. Lembrando que você precisa passar o cordão primeiro aqui na blusa, para depois fazer o tassel, porque não dá para passar o tassel aqui nas aberturas. Você vai pegar qualquer pedaço de papelão, esse papelão aqui tem 20 centímetros. Eu vou posicionar duas pontas do fio aqui, e eu vou fazer 7 voltas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas. Corto aqui e corto aqui. Fica desse jeito aqui. Agora, eu tenho aqui um pedaço de fio com aproximadamente 60 centímetros. E tem um pedaço de fio menor. Esse pedaço de fio menor, eu vou posicionar aqui. Pego esses fios que cortei e ponho aqui bem no meio. Agora, amarro aqui. Faço uns 2 nós para ficar bem firme. Fica desse jeito aqui. Agora, eu vou pegar aqui a ponta do cordão, desse jeito. Vou abrir assim. Ponho esse fio aqui no meio, exatamente aqui. Agora, amarro prendendo aqui.
Agora, eu junto todas as pontas assim, fica desse jeito. Pego aqui aquele fio maior que cortei, eu vou fazer um ezinho desse jeito aqui e posiciono aqui. Prendo com o polegar, desse jeito, deixando essa pontinha aqui. Seguro essa laçadinha aqui com o polegar. Agora, sigo dando voltas aqui pra firmar. Desse jeito aqui. Deixo essa laçadinha aqui e a pontinha dele aqui. Sigo fazendo voltas. Depois de fazer bastante voltas, olha, fica desse jeito aqui. Eu vou pegar a pontinha e vou inserir dentro dessa laçadinha que fiz aqui. Agora, pego aqui aquela ponta da laçadinha e puxo. Quando eu puxo, essa pontinha entra pra dentro do nó. E fica firme desse jeito aqui. Agora, é só vir aqui e cortar esse excesso. Agora, é só ajeitar. E acertar as pontinhas. Confere se os dois estão do mesmo tamanho. E tá pronta a nossa blusa linda. Não se esqueça de conferir a coleção Desejo de Verão para você aprender a fazer mais peças lindas e vendáveis como essa. Deixa seu joinha no vídeo e eu encontro você na nossa próxima aula.